Tá. Vamos fazer a próxima aqui, então. Aqui a gente tem um conjunto de coroas sem fim. Não sei se vocês sabem o que é uma coroa sem fim. Geralmente, redutor de velocidade tem esse sisteminha aqui, que é basicamente esse tipo de transmissão. Então, eu tenho o que a gente chama de parafuso sem fim, que é essa compridinha aqui em cima, e tem a coroa, que é como se fosse uma engrenagem aqui embaixo. Tá? Ele é um pouco diferente, esse sistema, porque se a gente for olhar o parafuso sem fim, a gente não tem número de dentes nesse caso. Por exemplo, a coroa a gente vai contando quantos dentes ela tem, como se fosse uma engrenagem normal, mas no caso do sem fim, eu não conto o número de dentes. A gente conta o que a gente chama de número de entradas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o que seriam as entradas do sem fim. Não sei se eu vou conseguir. Basicamente é o começo da rosca. Eu acho que eu tenho um desenhado aqui no SolidWorks que eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui rapidinho, só para quem nunca viu entender ele ali. Bom, então aqui a gente tem como se fosse um parafuso sem fim, só a parte da rosca, tá? E daí a gente tem começos de rosca que a gente fala. Então, por exemplo, aqui tem um começo de rosca e aqui a gente tem um começo de rosca também. Então, no caso desse sem fim, a gente tem dois começos de rosca, certo? E a gente chama isso de entradas, ou seja, no caso desse parafuso aqui, eu vou ter duas entradas, tá? Esse aqui é um documento interativo, deixa eu ver aqui se eu consigo deixar ele com 3 entradas para vocês verem. Dados, o número de entradas do sem fim 3. Ó, agora o que acontece? Eu tenho um começo de rosca aqui, tenho um começo de rosca aqui e tenho mais um começo de rosca aqui. Então eu tenho 3 começos de rosca. Isso significa que o meu sem fim tem 3 entradas, beleza? Que é cada um daqueles comecinhos ali. No nosso sistema, por exemplo, a gente tem aqui um sem fim com 2 entradas. Então é como se o Z1, que é o sem fim, ele tivesse 2 dentes, certo? Como se eu tivesse uma engrenagem de 2 dentes. Ele funciona basicamente da mesma forma. Então, se eu tivesse na prática, eu quisesse calcular essa parte de transmissão, eu tivesse o redutor ali desmontado e eu estava revisando ele, por exemplo, eu saberia que eu tinha que contar quantas entradas ele tem e quantos dentes teria a minha coroa. Então, a coroa tem 40 dentes e o módulo dessa coroa é 5. Daí, sabendo que a rosca tem 2 entradas e que o motor que vai ser acoplado ali tem 1.200 RPM, ele gira 1.200, então ele quer saber qual que é o número de rotações da coroa, ou seja, qual que vai ser o N2, qual que vai ser o passo da rosca do meu sem fim e o avanço da rosca. Esses dois aqui a gente vai deixar para calcular lá na parte que a gente for ver de coroa e sem fim mesmo, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Né? Acho que não precisa a gente calcular agora, tá? Vamos calcular só o número de rotações, que vai ser basicamente da mesma forma, o resto a gente calcula, que daí a gente vê todas as partes do cálculo de coroa e sem fim, que ele é um cálculozinho um pouco mais complexo do que os outros. Então, na nossa número 5 aqui, a gente vai ter basicamente os dados. N1 é 1.200 RPM, N2 é o que a gente quer saber, o Z1 vai ser as 2 entradas do sem fim, e o Z2 vai ser os 40 dentes da coroa. A gente vai usar aquela mesma fórmula, só que como é engrenagem, a gente substitui por Z. Então aqui Z2 sobre Z1.
N1, 1.200. Z1 vai ser 2. Opa. Z1 vai ser 2. E o Z2 vai ser 40. Multiplica cruzado. A gente vai ter 40 N2 igual a 1.200 vezes 2, que vai dar 2.400. Está multiplicando, passa dividindo. Então aqui a gente vai ter N2 é igual a 2.400 dividido por 40. Aqui então a gente vai ter, deixa eu fazer na calculadora, 2.400 dividido por 40 vai dar 60 RPM. Vai ser a nossa rotação de saída. Então a única coisa que vai mudar quando eu tenho uma coroa e sem fim vai ser que o Z1, que no caso era o do parafuso, eu tenho que contar o número de entradas do sem fim, ao invés de eu contar o número de dentes, como nos outros tipos de engrenagem, tá? Todas as outras engrenagens, eu só conto os números de dentes mesmos, tá? Então, se for uma engrenagem helicoidal, se for uma engrenagem cônica, se for uma engrenagem de dentes retos, pode ser até uma engrenagem cicloidal, pode ser uma engrenagem para corrente, não importa. Só conto o número de dentes normal. A única peculiaridade que eu tenho esse sistema, aí o número de entradas do sem fim é como se fosse o número de dentes dele aqui também. Tranquilo, gurizada? Essa parte aqui também. Notem também que a gente passou de 1.200 RPM para 60. Por isso que geralmente redutor de velocidade é de coroa e sem fim, tá? Os mais utilizados. Porque eu consigo com um redutor pequeno ali ter uma redução de velocidade muito grande. E consigo aumentar a força também de forma muito maior, consequentemente por estar diminuindo a velocidade. Os dados que a gente tem aqui, então. Acho que eu nem vou copiar os dados nessa, porque ela já está basicamente tudo selecionadinho aqui. Aí eu só dou um copiar aqui, ó, e jogo no documento. Fica mais fácil daí. Tá? Então, o que a gente vai... como é que a gente vai resolver? Primeiro, vamos passar da primeira polia para a segunda polia, da D1 para D2, usando aquela mesma fórmula de sempre, que é o N1 sobre N2 igual a D2 sobre D1. Acho que tem uma com D aqui já. Beleza. N1 vai ser 20 RPM, D2 20 centímetros ou 200 milímetros, tanto faz, e D1 40 centímetros. Não precisa converter se as duas estiverem na mesma unidade, mas se tivesse uma em centímetros e a outra em milímetros, a gente precisava. Multiplica cruzado, vamos ficar com 20 N2 e 20 vezes 40, 800. O N2 aqui vai ser igual a 800 dividido por 20. Então, o nosso N2 vai ser igual a... tá, peraí, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. 20 RPM vezes 40 dá 800, dividido por 20, vai dar 40 de novo. Ah, tá. Não, tá certo. 40 RPM. Eu tava confundindo com o outro 40 aqui, mas o N2 é 40 RPM. Então,
partir de uma polia que tinha 40 centímetros para uma de 20 centímetros, era 20 RPM no começo, depois agora vai ficar 40 RPM. Agora a gente precisa refazer a nossa fórmula, sabendo que a gente vai passar do eixo 2 para o eixo 3. Então aqui vai ser N2 e N3, porque é o eixo que está transmitindo em cima e o eixo que está recebendo embaixo. E agora a gente vai estar com Z2 e Z1, que é o Z2 é o que está recebendo em cima, que é a movida, e o Z1 embaixo, que é o que está transmitindo, que é o motor. Por que Z2 e Z1? Porque o Z1 está montado no mesmo eixo do D2 e o Z2 é o que está encostado nela ali trabalhando. Então a gente vai ter agora 150 dentes. Então o nosso N2 é o que a gente calculou, é 40 RPM. O Z2 vai ser 50, isso, 50 dentes, e o Z1 vai ser 100. Fazemos o mesmo processo de multiplicar cruzado. Então a gente vai ter 50N3 é igual a 4.000, que é o 40 vezes o 100. Faz o 50 que está multiplicando, vai passar dividindo. Então aqui 4.000 dividido por 50. E aqui então a gente vai ter 80 RPM. Vamos fazer o mesmo processo agora para o nosso último eixo. Então a gente está passando do eixo 3 para o eixo 4. Qual que é a polia que está recebendo? É a Z4. Qual que é a polia que está transmitindo? Z3. Então aqui a nossa fórmula vai ficar Z4 sobre Z3. Então do lado da esquerda sempre vai Professor, ser o menor em cima e o maior embaixo, e do lado da direita sempre vai ser o maior em cima e o menor embaixo. Pode falar, Patrick. o professor não mudou ali os Zs ali da segunda ali. Não mudei. Tá aqui, ó. Z1 e Z2, tá certo? É que aqui, ó. Ela passa do D1 pro D2. Aí na segunda é do Z1 pro Z2. Ah, tá, Então, entendi. Obrigado, professor. na primeira tava D aqui, ó. D1 e D2. Aí eu só mudei pra Z daí, beleza? Tá. Então aqui agora, uma forma mais fácil, talvez, da gente identificar é o N sempre vai ser o menor em cima e o maior embaixo, e o Z sempre vai ser, Z ou D sempre vai ser o inverso, vai ser sempre o maior em cima e o menor embaixo. Jogando os dados que a gente tem aqui, D3, N3 é o 80 que a gente calculou ali, Z4, vamos ver quantos dentes ela tem, 30 e o Z3 120. Então aqui vai ser 30 e aqui 120. Faz a multiplicação cruzada, então vai ficar 30N4 é igual a 120 vezes 80, que vai dar 9.600. Aqui então a gente vai ficar com N4 igual a 9.600. Opa, 9.600 dividido por 30. O nosso N4 aqui então, dividido por 30 vai ser 320 RPM.